2000 anos atrás, um homem sentou no Monte das Oliveiras, olhou para Jerusalém e descreveu o futuro com uma precisão que ainda hoje nos deixa sem palavras. Seus discípulos fizeram 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Qual será o sinal da sua vinda? E qual será o sinal do fim dos tempos? E Jesus respondeu, em detalhes, com especificidade, com uma clareza que atravessou 2 milênios e chegou até hoje. O que está registrado em Mateus 24 não é poesia vaga, não é metáfora indecifrável. É um mapa profético. E quando você coloca esse mapa ao lado das notícias de hoje, o que você vê vai arrepiar. Guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, fomes, terremotos em vários lugares, falsos profetas enganando multidões, o amor de muitos esfriando, e o evangelho sendo pregado em toda a terra como testemunho a todas as nações. Cada um desses sinais está acontecendo agora, não como interpretação forçada, como cumprimento literal. Hoje vamos abrir Mateus 24 versículo por versículo. E você vai entender por que este é o capítulo mais importante da Bíblia para os dias que estamos vivendo. Jesus começa com um aviso que muitos ignoram. Cuidai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal não é uma catástrofe natural, é engano espiritual, falsos cristos, falsos profetas, movimentos religiosos que usam o nome de Jesus, mas distorcem completamente sua mensagem. Hoje existem mais de 45.000 denominações cristãs no mundo, muitas com doutrinas completamente contraditórias entre si, líderes religiosos com milhões de seguidores pregando prosperidade material como sinal de favor divino, movimentos que mesclam esoterismo com cristianismo, figuras que se apresentam como ungidas, com revelações especiais além das Escrituras. O primeiro sinal está ativo há décadas e se intensifica a cada ano. Jesus continua, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Quando você olha para o mundo hoje, guerras ativas na Europa, no Oriente Médio, na África, tensões entre potências nucleares, e percebe que Jesus descreveu isso especificamente como precursor do fim, não como o fim em si. Você entende que estamos nos dores de parto. O que vemos agora é o começo, não o ápice. Jesus continua descrevendo os sinais. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Fomes. O Programa Mundial de Alimentos da ONU reporta que mais de 733 milhões de pessoas enfrentam fome crônica hoje, o número mais alto da história recente. Crises de abastecimento que se intensificaram após pandemias, guerras e mudanças climáticas. Terremotos. O USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos, documenta um aumento significativo na frequência de terremotos de magnitude relevante nas últimas décadas. Japão, Turquia, Marrocos, Nepal. A lista de grandes terremotos recentes é extensa. Mas então Jesus adiciona algo que vai direto ao coração de qualquer crente. Então vos entregarão à tribulação e matar-vos-ão, e serdes odiados de todas as nações por causa do meu nome. Perseguição aos cristãos. Como mencionamos ao falar dos selos, a organização Portas Abertas documenta que hoje existem mais cristãos sendo perseguidos e mortos pela fé
do que em qualquer outro período da história. Em mais de 50 países, ser cristão representa risco real de vida. Jesus não disse que seus seguidores seriam protegidos de tribulação. Disse que seriam entregues à tribulação e que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança pressupõe dificuldade real, não conforto garantido. 2 dos sinais de Mateus 24 são frequentemente ignorados, mas são talvez os mais perturbadores para quem vive hoje. O primeiro é este: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade multiplicada, amor esfriando. Quando você olha para as estatísticas de saúde mental, para as taxas de solidão crônica, para a fragmentação das famílias, para a polarização social que tornou difícil ter conversas civis com quem pensa diferente, você está vendo o amor esfriando em escala civilizacional. Uma pesquisa da Universidade Harvard, publicada em 2023, identificou uma epidemia de solidão nos Estados Unidos, e dados semelhantes aparecem no Brasil e em todo o mundo ocidental. Pessoas mais conectadas digitalmente do que nunca e mais sozinhas do que em qualquer geração anterior. O amor esfriando não é apenas relacional, é o esfriamento da compaixão coletiva, da capacidade de se importar com o próximo, da disposição para sacrificar o conforto pessoal pelo bem do outro. O segundo sinal frequentemente ignorado é este: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Hoje, pela primeira vez na história da humanidade, isso é tecnicamente possível. A internet chegou a lugares onde missionários nunca chegaram. Traduções bíblicas estão disponíveis em mais de 3.000 idiomas. Rádio, televisão e internet levaram a mensagem a populações que antes eram completamente inacessíveis. O cumprimento desse sinal está em curso, e quando estiver completo, segundo as próprias palavras de Jesus, virá o fim. Jesus então cita diretamente Daniel, confirmando a conexão entre os 2 livros proféticos. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, posto no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A abominação desoladora. Como estudamos em Daniel, esse evento marca o meio da 700ª semana, quando o líder do tempo do fim quebrará a aliança e profanará o lugar santo. Para isso acontecer, o templo precisa existir. E como mencionamos, as organizações que preparam sua reconstrução trabalham ativamente hoje. Jesus então descreve o que se seguirá. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. A grande tribulação. Um período de sofrimento sem paralelo na história humana, tão intenso que sem intervenção divina, nenhum ser humano sobreviveria. Hoje, pela primeira vez na história, a humanidade possui armamentos capazes de exterminar toda a vida na Terra. Armas nucleares, armas biológicas. A capacidade técnica para o cumprimento literal dessa profecia existe. O que falta é a sequência de eventos que Jesus descreveu, e essa sequência está se preparando. Depois de toda a escuridão, Jesus descreve algo que transforma o terror em esperança. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz,
as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A segunda vinda. Não secreta, não silenciosa, visível para todas as tribos da terra, com poder e grande glória, precedida por sinais cósmicos que ninguém poderá ignorar. E Jesus acrescenta algo fundamental sobre o timing. Desta figueira aprendei a parábola. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. A figueira é amplamente interpretada pelos estudiosos como símbolo de Israel. E Israel voltou a ser uma nação em 1948. Os ramos se tornaram tenros, as folhas brotaram. Jesus disse que a geração que visse isso não passaria sem que tudo se cumprisse. Não sabemos o dia nem a hora. O próprio Jesus disse isso claramente, mas disse que podemos reconhecer a estação. E a estação, pelos sinais que ele mesmo descreveu, aponta para uma proximidade que nenhuma geração anterior pôde reconhecer da forma que a nossa pode. Jesus termina Mateus 24 não com terror, mas com um chamado à vigilância e fidelidade. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Vigiai. Não se paralisem de medo. Não entrem em pânico, não se deixem enganar pelos falsos profetas que dirão que já aconteceu ou que ainda está distante demais para importar. Vigiai. Estejam acordados, estejam atentos, conheçam os sinais, entendam o tempo. Mateus 24 não foi dado para nos aterrorizar, foi dado para nos preparar, para que nenhum seguidor de Jesus seja surpreendido, para que a proximidade do fim não seja uma bomba, mas uma bússola. E há uma promessa implícita em tudo isso que precisamos não perder. Se Jesus descreveu com tamanha precisão os sinais que precedem sua vinda, é porque Ele quer que reconheçamos esses sinais. Ele quer que saibamos. Ele quer que estejamos prontos. A pergunta não é se esses eventos vão acontecer. A pergunta é, onde você estará quando acontecerem? Se inscreva no canal e ative o sino, porque nas próximas semanas continuaremos explorando cada detalhe de Mateus 24 e das profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Compartilha com alguém que precisa ver isso. O tempo é curto. E a verdade precisa chegar a quem ainda não a conhece.